Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Fernando Aquino aqui para estudar com vocês a lição número 5 da revista da editora CPAD, tá? Lições Bíblicas. E o título dessa lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Então vamos começar aí mais uma lição abençoada. O textuário da nossa lição encontra-se lá na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versos 4 e 5, e diz: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação e ainda recebemos o direito à vida eterna. A leitura bíblica em classe dessa lição está lá na Epístola de Paulo aos Efésios, também capítulo 2, versos 1 a 10. A introdução nos diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Então, gente, tá aí, a gente vai trabalhar um pouquinho a respeito do capítulo 2, tá, da Epístola de Paulo aos Efésios. A gente vem trabalhando aí o capítulo 1 já em lições anteriores, e nós estaremos trabalhando hoje o capítulo 2. É claro que a ideia por trás do capítulo 2, lembrando, a gente sabe disso, que naquele tempo, esta epístola e outros textos, demais textos do Novo e do Antigo Testamento, não eram divididos a princípio em capítulos e por conseguinte versículos. Essa divisão ela veio bem séculos posteriores. Mas a ideia principal é que o conteúdo que nós lemos aqui no capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios, ele trabalha a respeito da questão da situação das pessoas que estão sem Cristo, ou seja, ele aponta a ideia de que aqueles que estão sem Cristo estão mortos para Deus. Essa é a visão de morte espiritual, tá? Isso fala de pessoas espiritualmente mortas diante de Deus. Ele fala da maneira como Deus, através de Cristo, salvou essas pessoas, a saber, os irmãos em Éfeso, e tudo isso partiu da graça de Deus. A maneira como Deus utilizou foi a graça, e nenhuma obra foi realizada ou deve ser realizada por nós a fim de que a gente venha a ser salvo ou visando salvação através dessa obra, porque a salvação é pela graça. Esse é o ponto que a gente precisa entender. Essa é a base desse capítulo. Tá? Então a gente vai começar a trabalhar alguns tópicos para compreender melhor. Então, a princípio, o primeiro tópico diz assim: antiga natureza morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Então a gente vai entender, como eu já disse aqui, a situação, nossa situação antes de Cristo, a situação dos irmãos em Éfeso antes de conhecer a Cristo, daqueles que ainda não conheciam, e a nossa situação antes de Cristo, e dos que ainda não conhecem hoje. Vamos começar então para ganhar tempo aí. Então, primeiro subtópico, nossa condição anterior. A epístola começa assim, o capítulo 2 da epístola começa assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa vem do grego paraptoma e tem o sentido de passo em falso de forma deliberada, ou seja, ofensa quer dizer o quê? Essa ideia de ofensa lá, paraptoma, nos dá a ideia de alguém que anda titubeando, alguém que dá passos em falsos, tá? Alguém que não tem firmeza e que caminha sempre para derrota, para destruição, tá? Para pecaminosidade. Então, alguém que caminha em direção ao pecado, caminha em direção, ou seja, passos em falso, algo que não eu colocaria estável, tá? Passos, alguém que não tem uma firmeza, seria o ponto da ideia que Paulo usou de ofensa. Então, algo que a gente está sempre caminhando para fazer, sempre visando em fazer. A nossa natureza sempre tende a levar-nos a praticar ofensas diante de Deus. Esse é o ponto. O termo para pecado, já a palavra pecado, é a expressão hamartia, do qual descreve como aquele que erra o alvo. Então, a gente sabe que a palavra armatia é pecado, daí vem essa ideia de armatiologia, estudo do pecado. Tá? A gente sabe que essa palavra dá a ideia de errar o alvo, é como que alguém estivesse mirando em alguma coisa e errasse. Então tem a mesma ideia de mirar em algo e errar aquele algo que se mirou, e também caminhar contrário ao destino que deveria ir. Então quando eu ando contrário para onde eu deveria ir, e para quando eu miro, mas não acerto, então eu erro um alvo que eu tinha, eu estou cometendo pecado. Essa é a ideia de pecado, a natureza de pecado, dessa palavra pecado, a etimologia quer dizer isso aí. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto, tá? Paulo fala isso, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus.
Tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então, a princípio, Paulo vai falar-nos que Deus ali nos vivificou. Então, a ideia para os irmãos em Éfeso é entender que Deus é quem deu vida. Ou seja, antes do Evangelho, antes da conversão, não havia vida. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte, há dois pontos, há dois polos aí. Então, a vida que o homem leva, ou a vida que o homem pensa levar, é uma vida pecaminosa, uma vida na carne, uma vida regrada aos prazeres da carne que o levarão, automaticamente levará todo homem para a perdição, para o fim, para a destruição. E aquele que vive assim, ele não vive para Deus ele está morto. Então essa condição de vivo é vivo para o mundo, vivo para o pecado. Mas tal pessoa que assim vive, ou tal pessoa que assim se considera vivo, tá? Ela está para Deus morto ou morta. Essa pessoa está inerte. Por quê? Porque ela não consegue ouvir a Deus, ela não atende aos estímulos. Tá? Assim como vamos pegar o exemplo de um morto, um defunto, uma pessoa que acabou de morrer. Uma pessoa que morre, ela é insensível ao ambiente. Se tiver calor, ela não sente, se tiver frio, ela não sente, o corpo dela não está mais sensível ao ambiente em que ela está. Então a gente percebe isso. Ela não tem mais emoções, tá? Ela não sente dor, não sente frio, calor, como eu disse, não sente alegria, tristeza, está inerte, está morta. Então Paulo fala que assim eram esses irmãos antes, tá, de se entregarem a Cristo. Eles estavam mortos, a ponto de não poderem ouvir a Deus, não poder ter acessibilidade completa a ponto de atender o que Deus queria. Então um homem sem Deus, ele está morto, ele caminha, ele anda, ele come, ele veste, ele trabalha, ele dorme, ele descansa, ele está em casa, ele está na rua, ele passeia por aí, ele compra, ele vende, ele troca, mas ainda assim, tal pessoa sem Deus, ela está para Deus morta. Essa é a situação de alguém que não entregou a vida ao Senhor, está morta. Então esse é o ponto que Paulo queria trabalhar. Então ela está inerte. Então a expressão que Paulo usou é que está morto, tá, para Deus, espiritualmente morto. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que no outro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar, né? A má conduta em que no outro tempo andaste. Isso é descrito por Paulo como que uma metáfora de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Então, os irmãos em Éfeso que não estavam salvos, e nós entendemos também que nós, quando ainda não havíamos entregado a vida ao Senhor, então Paulo usa essa metáfora, andar. Andar da ideia de quê? Andar é da ideia de prosseguir, não parar, continuar, ao contínuo. Então, é um caminho para a perdição. Então, era como se, ainda que querendo ou não, a gente caminhava rumo à perdição, era inevitável, tá? Nada humanamente falando tiraria-nos desse caminho, a não ser, claro, o poder e a glória de Deus, a salvação em Cristo. Então esses irmãos andavam, caminhavam, essa má conduta em que no outro tempo andastes, ou seja, andavam antes de Cristo, andavam, assim como pessoas hoje que não têm o Senhor, não temem o Senhor, não buscam o Senhor, não querem o Senhor, estão andando, estão caminhando para a perdição. Tá? Vamos ver, 2.1. Andaste segundo o curso desse mundo. Vamos lá. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, revitalizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Então, outra coisa, caminhava como? Andavam segundo o curso deste mundo. Então, a gente entendeu uma coisa. Esse mundo, ele trabalha para um sentido, ele caminha por inteiro para um sentido. Que sentido é esse? O sistema mundano, opor-se a Deus, blasfemar, opor-se a Deus, lutar a fim de que alguns não creiam nem na existência de Deus, e ofender a Deus, negar a eficácia do sacrifício de Cristo. Todas essas coisas são curso do mundo. Então as pessoas que não têm Deus, elas são meio que guiadas por esse curso, elas andam, ainda que percebendo ou não, elas caminham por esse curso. Então, os irmãos em Éfeso, que ainda não haviam entregado a vida a Cristo, andavam segundo o curso do mundo, eram guiados pelo mundo. E uma vez andando segundo o curso do mundo, não viam, não criam, não imaginavam em si, ou seja, se não houvesse essa atuação do Espírito Santo, eles não entendiam, não entenderiam o que estavam fazendo no que tange, é claro, caminhar contrário à lei e à vontade de Deus. Então, as pessoas que estão sem Deus estão assim,
caminhando, mortas espiritualmente e caminhando segundo aquilo que o mundo lhes oferece. O mundo lhes põe uma espécie de cabresto e os faz caminhar, guiar, os impulsiona, os impele a andar, voltar-se contra Deus. Tudo que é a favor de Deus, o mundo levanta-se contra. E a gente pode ver isso claramente, tá, em nossos dias. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Então, além de andar na direção do mundo, ou seja, contrário a Deus, ainda andava segundo as ordens, ou desejo, né, a maquinação do príncipe da potestade do ar. E quem é isso? Vamos ver. É uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas, mais adiante, na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Então, a princípio, além de andar segundo o curso do mundo, andavam também segundo o príncipe da potestade do ar, a saber, Satanás. Então, Paulo faz uma alusão aí ao fato de que além do mundo cooperar no sentido de com o diabo, no sentido de lutar contra as coisas de Deus, então, além do mundo opor-se a Deus, o sistema mundano, também havia uma espécie de cooperação, uma espécie de cooperação entre o diabo e o sistema do mundo. Então, o diabo ele exerce uma influência no mundo a ponto de levantar e usar pessoas contrárias à lei de Deus, contrárias à vontade de Deus, contrárias ao Evangelho. Então, os irmãos em Éfeso viviam longe de Deus, afastados de Deus, então eles viviam uma vida na carne, mas mortos espiritualmente para Deus. E mortos espiritualmente para Deus, eles caminhavam. É meio que quem caminha como uma espécie eu colocaria, desculpa a expressão, um zumbi. Meio que é guiado, não podia escolher a direção. Eles caminhavam rumo a tudo aquilo que o mundo lhes oferecia. Então, segundo o curso do mundo. E além disso, segundo o princípio da potestade do ar, ou seja, segundo a vontade do diabo, faziam a vontade do diabo. Mas, como está escrito aqui, Paulo vai falar lá na carta, lá no capítulo 6, a respeito da nossa luta, de quem é, e eu vou explicar melhor isso em lições posteriores. E, por fim, a gente não precisa se preocupar, como diz aqui, porque Cristo, né, foi exaltado acima de todas essas potestades e principados. Vamos lá. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos da adoção. Então, o que acontece aqui? Andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e enquanto assim caminhávamos, nós íamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que sentido é esse? Paulo fala que enquanto nós, sem Deus, andávamos para a perdição, caminhávamos uma perdição, nós deliberávamos fazendo a vontade da nossa carne, atendendo os desejos da carne. Os desejos da carne, é claro, sempre são contrários ao que Deus quer para nós. No que tange pensamentos ruins, práticas ruins e pensamentos ruins. E por causa disso, o resultado disso era o quê? Isso fazia de nós filhos da ira. Então, o destino que tinha reservado para quem caminha, assim, ira, ainda há esse destino reservado. Então, o fim de tudo que nós fazíamos sem Deus era ira. Era destruição, era perdição, era o fim, tá? Era culminar na morte, tá? Sem Deus, na separação de Deus. E por isso nós éramos filhos da ira. Que ira é essa? Ira de Deus. Mas através de Cristo, né? O Senhor nos elegeu em Cristo, e elegeu a igreja em Cristo, o povo ao qual fazemos parte, e a partir daí, nos elegendo, nos inseriu em sua família, nos adotando, né? Eu chamo de adoção na Bíblia, tornando-nos filhos de Deus. Esse é o ponto. O segundo tópico. Vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Olha que coisa linda. Ainda que a gente estivesse lá no pecado, a gente estivesse numa vida ruim, por amor a nós, tá? E por misericórdia, por bondade, pela graça de Deus, ainda que nós estivéssemos mortos, Deus foi lá e nos amou, amando-nos. Deus, através de seu Filho, resgatou-nos, trazendo-nos para a sua presença. E fazendo isso, Deus nos deu vida. Então, aqueles que estavam mortos sem Deus, agora estão vivos diante de Deus. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Então,
Paulo, a princípio, começa falando lá a respeito da situação do homem, né? Andando segundo o curso do mundo, andando segundo o príncipe das potestades do ar, saber Satanás, andando segundo as concupiscências lá, fazendo, caminhando e praticando coisas ruins, tá? Quer pensamento, quer em atitudes, mas Paulo começa a constatar agora, ele começa a trazer um contraste. Ele começa a apresentar-nos agora a nova vida em Cristo, através do amor de Deus, que por sua infinita misericórdia amou-nos, através da graça, resgatou-nos mediante, né, o seu Filho Jesus Cristo. Essa é a ideia. Jesus nos trouxe novamente ao Pai, então, aqui nos adotou e nos filiou lá à sua família. Então Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o trato caótico. Então que quadros são esses? Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, o que Paulo vai usar aqui agora? Uma conjunção adversativa. O que é isso? É uma conjunção que liga dois, né, liga dois lados opostos um ao outro. Então Paulo vai fazer o quê? É como uma espécie assim, Paulo começa trabalhando a nossa linha, os nossos erros, e ele passa a dizer agora o que Deus fez, tá? Como nós estamos agora, a situação contrária e como estamos hoje. Graças ao quê? Mediante ao riquíssimo e misericordioso amor de Deus. Vamos lá. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, tá? Mas abundante misericórdia. Então, resgatando-nos, salvando-nos por amor, Deus não é só misericordioso. A ideia é que Deus, Paulo vai dizer que Deus, abundante misericórdia, tá? É misericórdia, Deus é a misericórdia. Então Deus não só age como misericórdia, como o próprio Deus é a misericórdia. Ele é abundante, algo que vem, flui de Deus a misericórdia, emana de Deus. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. Então, Deus é infinitamente misericordioso, também nos amou infinitamente. Olha que coisa linda. Porque as misericórdias do Senhor, diz lá Lamentações, não tem fim. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, a gente foi alcançado aí, a ideia básica desse subtópico é esse, alcançado pela misericórdia de Deus, através do seu infinito amor. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou. Aí o que Paulo vai dizer? Estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Então, não houve nada da nossa parte que mudou primeiro a nossa situação para que só então Deus nos alcançasse. Deus nos alcançou ainda mortos, ainda transgredindo a lei de Deus, o mandamento de Deus, ainda pecando contra Deus, ainda com uma natureza impropensa e voltada para o pecado. Ainda assim Deus foi lá e nos resgatou e nos trouxe. Essa é a ideia que os irmãos em Éfeso estavam agora aprendendo e sabendo. Então eles não houve uma mudança comportamental da parte deles para que só então Deus os salvasse. Não. Ainda vivendo uma vida contrária a Deus, para demonstrar seu amor, sua graça e sua misericórdia, Deus foi lá e resgatou eles ainda dessa maneira, assim como fez para conosco. Olha que coisa linda. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Então ainda não merecendo Deus e ainda não mostrando, é claro que não há mérito nenhum nosso, não há mérito e nós não fizemos nada para sermos salvos, mas Deus é que em sua infinita graça, pelo seu amor, foi lá e nos resgatou. Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Então, a princípio, gente, a gente hoje é vivo em Cristo, mas essa vivificação ela ocorreu pela graça de Deus, tá? Um favor imerecido. Não houve em nós ou de nós nada que nos fizesse merecer ser salvos. Exaltados por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Olha que coisa linda. Observe que a palavra juntamente, né, a palavra sunekatizan, tá, indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. Então, além de Deus nos resgatar, salvando-nos com sua infinita misericórdia, nós que andávamos segundo o curso do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, nós que andávamos em delitos, em ofensas contra Deus, Deus por amor, que é o seu muito amor, né, sua excelentíssima misericórdia, teve misericórdia de nós, nos salvou, trouxe-nos para Cristo,
fez-nos filhos dele, a adoção, através da eleição, elegeu um povo e nós que atendemos o chamado fazemos parte desse povo. Então, ainda assim, Deus nos concedeu, ainda com isso, nos concedeu a ressurreição, a vida eterna com ele e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou o quê? As abundantes riquezas de sua graça. Deus sendo benevolente para conosco, mostrou quão abundante, quão gloriosa são as riquezas da graça de Deus. A gente não merecia, mas ainda assim, Deus, para mostrar-nos o seu amor, para efetivar em nós o seu amor, Deus foi lá e nos resgatou. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, o foco desse subtópico é o mesmo do outro. Tá? Eu estou trabalhando aqui, às vezes repetindo algo, porque a ideia, a princípio, é essa: a graça de Deus nos resgatando, nos redimindo. O terceiro tópico: a salvação não vem das obras. Em Efésios 2, 8 e 10, Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então, para mudar aqui, para a gente passar lá para o primeiro subtópico, eu vou entender isso aqui. Nós, vamos ver nesse terceiro tópico, que não somos salvos mediante obra nenhuma. É pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Deus, favor imerecido. Mas ainda assim, ainda que nós não fomos salvos por obras, os salvos devem praticar obras. Então, as obras na vida do salvo devem ser consequência da salvação, tá? Elas não devem ser para a salvação, mas sim consequência da salvação. Esse é o ponto aqui que a gente vai trabalhar. Graça como meio de salvação. Então, a salvação inclui o quê? A libertação da morte. Da libertação da morte. Então, o que é ser salvo a princípio? A princípio, salvo é ser liberto da condenação lá, da morte. A morte eterna, a segunda morte, separação de Deus. E também da escravidão do pecado. Então, ser salvo é ser liberto de um destino cruel e terrível, a saber lá a destruição completa, a morte, o pecado, viver lá, e da libertação dessa escravidão que o pecado traz sobre nós. E por fim, da ira vindoura. Então, três coisas aconteceram quando a gente foi salvo. A gente foi liberto da morte, lembrando que ainda que a gente passe pela morte física, mas haverá ressurreição. Então, a gente é liberto da morte, por conseguinte, dessa escravidão do pecado, de você estar subjugado ao pecado. E por fim também, da ira vindoura, tá? Que é terrível ira vindoura. Então, a gente escapou disso, entregando a vida a Cristo. Ao mesmo tempo que permite o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios, lá 2, 1 a 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Então, isso aí é a salvação. Uns perguntam o que seria a salvação. É isso aí, é ser liberto da morte por completo, é deixar de ser escravo do pecado, não andar mais segundo o curso do mundo, viver segundo o pecado, mas não ter mais o pecado nos comandando, mas viver, tá? Ainda que tendo uma natureza pecaminosa, mas poder ter o direito, tá? A liberdade de dizer não para o pecado, olha que coisa linda, e deixar de ser escravo dele, não fazer só a vontade dele, e por fim, lá na frente, a ira vindoura, né? Que está destinada lá para aqueles que não se entregarem ao Senhor. Então, isso basicamente é salvação. E quando a gente recebe a salvação, a gente, além de receber essa salvação, está livre dessas coisas, a gente goza de privilégios, goza da herança de na aula passada. Então, quer entender um pouco mais sobre isso, assista aí a aula passada, você vai compreender melhor. Então, isso é a salvação, esse livramento, tá? Essa libertação, tá? Dessa fuga, fugir dessa ira vindoura, tudo isso é a salvação a princípio. A graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, favor e mérito, favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Então, a princípio, a gente sabe que graça é favor imerecido, então é um favor que Deus concede a nós. Então, isso já nos mostra, a princípio, que não há nada em nós ou da nossa parte que esteja ligado, a princípio, à salvação. Tudo isso iniciou-se em Deus, veio de Deus, foi nos entregue por Deus, realizado em nós por Deus, tá? E cabe a nós, tão somente, louvar a Deus por isso. E, claro, fazer a nossa parte no que tange o quê? Levar uma vida santa diante de Deus, fazer o máximo para permanecer debaixo, né, dessa graça que nos alcançou. Ela mostra que a iniciativa veio de Deus. É por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Então, Deus, em sua infinita graça, nos ama e nos chama. E através do livre-arbítrio, Deus nos dá a escolha de optar por ele ou não. Glória a Deus por quem optou
Amém? Que você que não tomou essa decisão ainda, assistindo esse vídeo, pause agora se quiser, mas entregue a sua vida para Jesus agora, em nome de Jesus. Receba Jesus na sua vida. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, salvação e perdição. Ainda é dado ao ser humano esse direito, por assim dizer, escolher, tá, entre o caminho que ele quer optar. É claro que a gente escolhe o caminho da salvação. Sua liberdade não foi eliminada e a graça pode ser resistida. Infelizmente, né, gente? Ainda existem aqueles que resistem à graça, mas cabe a nós pregoar a palavra e orientar, aconselhar, é claro, a você que me ouve aí, de repente você está assistindo essa aula e está meio titubioso, não decidiu por Cristo, esse é o momento. A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta à graça de Deus através do qual recebemos a salvação. Então esse é o ponto. A gente falou de graça, agora falando de fé. Então a fé é considerada o quê? Então quando eu uso a minha fé, eu estou aceitando essa obra. Tá? A minha fé quando eu uso a minha fé para me entregar a Cristo, através da fé creio em Cristo, uma vez entregue a Ele, eu estou concordando, aceitando, reconhecendo o sacrifício de Cristo lá, por mim, por você, por nós, para salvar-nos. Vamos lá. Obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão é: isso não vem de vós. Olha que coisa interessante. Paulo falou: isso não vem de vós. E trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Então o que Paulo está ratificando aqui? Duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, a salvação não é nossa, não vem de nós. Ela vem para nós, mas não vem de nós. A gente recebe, mas não está originada em nós, não vem de nós, ela não emana de nós. A salvação ela vem de Deus. Ela partiu de Deus, foi idealizada por Deus, realizada por Deus. Esse é o ponto, a gente se entender. E o segundo, Paulo vai dizer, além de não vir de nós, não vem de obras. Tá? Não são obras, não vem das obras nossas. E quando Paulo fala das obras, não estou dizendo que não é das obras de Deus. Tá? Não vem das obras humanas. Grave isso aqui, porque ela vem das obras de Deus, obra de Cristo, entregando sua vida, obra do Espírito Santo, realizando em nós. Então a salvação não vem de nós. Quando diz não vem das obras, ela não vem das obras humanas, das nossas obras, mas ela vem das obras de Deus, tá? Então da graça de Deus se manifesta nas obras do Pai, por amor, do Filho entregando a vida e do Espírito Santo realizando isso em nós e fazendo-nos, convencendo-nos disso. Então esse é o ponto a se entender. E a gente tem aqui alguns textos originais para poder explicar isso. Então na Bíblia grega está lá, tá? Quer dizer essas duas expressões, não vem de vós e o que quer dizer aí, e nem das obras, tá? Então está aqui dentro do grego e vamos ganhar tempo aqui nessa tarde. Vamos lá. Com a salvação, como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, feituras de Deus, né? Criados em Cristo para as boas obras. Então a gente é feitura, a gente foi feitura, ou seja, inicia-se algo novo em Deus, né? A partir, ou seja, de Deus a partir de Cristo, em Cristo. Uma transformação ocorreu. Então nós, chamados por Deus, mediante ao sacrifício de Cristo, recebemos uma transformação. Que transformação foi essa? Agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Está lá, 2 Coríntios 5,17. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva somos instados a andar fazendo as boas obras. Não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Lembra que eu disse lá que andar é algo como a gente caminhava, meio que titubeando, pisando em falso, mas direcionados a pecado? Agora a gente anda contrário a isso, a gente continua caminhando. Então, uma vida sem Cristo é uma vida de morte espiritual, afastados de Deus, caminhando para a perdição. Uma vida com Cristo é uma vida de vida espiritual, reconciliados com Deus em Cristo, caminhando para a salvação. E coisa linda. Então a gente continua caminhando, mas agora contrário ao destino que nós éramos. Então agora a gente acerta o alvo, caminha em direção a Cristo. Esse é o ponto máximo e glorioso da salvação. Olha que coisa linda. Conclusão. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras e glorificam a Deus, nosso Pai. Tá, queridos? Está aí nosso contato? Amém?
Nosso ministério, Midificando a Luz da Bíblia, é o nome, Fernando Aquino, ok? Que é o meu contato, fica à vontade aí. Nós temos o ministério, Fernando Aquino Lohan Guimarães, ministério entre eu, minha esposa, né, e meu filho aí, está conosco também. Então, conte conosco, precisando da gente. Essa foi uma aula mais rápida, peço perdão, eu creio que eu percebi que eu falei muito rápido, às vezes ficou alguma coisa que não foi entendida, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui dia 1º, feriado, né, sexta-feira, já está quase chegando aí às 18 horas, está, né, tá quase anoitecendo, a gente está trabalhando aqui para que esse vídeo venha a sair. Tivemos alguns problemas para gravar antes, mas Deus sabe todas as coisas. Se ainda assim ficou alguma lacuna a ser preenchida, se ficou alguma coisa que eu não disse, se ficou alguma coisa subentendida, ou se eu falei muito depressa, queridos, faça como alguns têm feito aí. Através desse número que está aparecendo na sua tela, entre em contato conosco, envie um zap, a gente vai explicar isso melhor. Tá? Eu faço com todo amor, todo carinho. O que eu tenho feito às vezes com pressa, o vídeo, é porque você sabe que um vídeo muito delongado, prolongado, as pessoas às vezes não têm aquele tempo de se assentar em frente ao computador, um celular e poder assistir o vídeo por completo. Então a gente passa aí um resumo, mas sabendo já que o tempo aí não é hábil o suficiente para passar tudo. Então ainda assim, entre em contato conosco, que será um grande prazer poder atendê-los. Caso queira contactar-nos também a fim de levar aí na sua igreja, né? Quem sabe está passando um tempo difícil, mas esse tempo eu creio que já está passando, Deus está trabalhando. Então sinta-se à vontade de chamar-nos para algum evento, de repente, o que você precisar, ou seja, o que você precisar, o que vocês precisarem, estamos à disposição, tá? Paz do Senhor Jesus, fique com Deus, até a próxima aula, querendo Deus, em nome de Jesus. Amém.